vezes pode estar passando por esse processo e é desse jeito mesmo. A gente luta para deixar as drogas, luta para deixar a bebida, o cigarro, é uma luta constante, mas é o que eu volto a falar, se não houver a palavra de Deus para que venha fazer e surgir efeito na vida do homem, não adianta. Não adianta. E ali, quando ela me convidou, eu fui ali, recebi a oração, aquela palavra entrou e eu já tinha feito uma promessa para Deus. Mas através dessa promessa o Senhor entrou no meu coração e viu que realmente eu falava a verdade. Porque muitas das vezes eu joguei cigarro, pastor, fora, muitas das vezes eu joguei droga fora, expulsei muitos bandidos da minha casa, entendeu? Que são amigos, que eu volto lá hoje para ter eles. E ali eu falei que não queria mais, mas passava-se um tempo, eu estava ali novamente, usando de novo, porque a gente sabe, a gente conhece e a gente sabe que a gente não quer, mas a carne é fraca e ela acaba caindo novamente nos anseios, na vontade, e eu voltava. E naquele momento ali, quando eu fui convidado à frente ali, para confessar, para levantar a minha mão e aceitar Jesus, eu fui de todo o coração. E quando isso aconteceu, eu fui salvo, eu fui liberto pela palavra que foi ministrada. Então isso aí acontece na vida de todos, porque a palavra de Deus vai dizer que se quiseres, então nós temos que querer, se quiseres, comerás o melhor dessa terra. Verdade. Então tem que partir de uma atitude nossa, porque o Senhor ele nos criou com a liberdade, o livre-arbítrio, ele nos deu. Ele não criou robô, ele criou um ser humano pensante e deu dotado de pensamentos e deu todo o conhecimento através da palavra, vem ministrando sobre a vida do homem, mas é preciso a pessoa querer, pastor. É preciso. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo meu, que ele está nesse processo e ele fala que quer sair. Eu falei, meu irmão, eu não consigo te ajudar, somente por oração. Eu não consigo mudar a sua vida. Isso tem que partir de você. Você tem que querer, você tem que se prostrar diante de Deus, se render ao Senhor, para que o Senhor venha entrar e fazer a transformação, porque não é com força e não é com violência, é somente pelo toque do Espírito Santo. Então tem que ter esse querer, tem que ter esse confessar, tem que ter esse aceitar, tem que... A palavra de Deus diz, eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, abrir o coração, eu entrarei, comigo será e contigo serei. Então o Senhor tem batido. Creio que neste momento, pastor, o Senhor está batendo em muitas portas. É verdade. Através dessa rádio, através desse link, através desse momento que aqui estamos nesse papo de cristão. O Senhor tem batido em muitas portas. O Senhor tem batido, mas é preciso nós abrirmos o coração para que Ele entre e faça morada. É verdade, irmãos. É tremendo, porque a gente que trabalha com isso, ou já passou por isso, sabe quanto é difícil sair do mundo das drogas. É muito difícil. Como o presbítero relatou aqui, a carne ela é fraca. O espírito ele vivifica. Mas se o homem não se rendeu a Cristo, cadê o Espírito de Deus? Não tem. Então a carne ela fica fragilizada. Ele acaba voltando de novo para o mesmo lugar, para as drogas. Por isso tem que se encher do Espírito. Querido, você que está aí do outro lado, tem alguém na família assim? Compartilhe esse link. Chama para ver no Facebook, chama para ouvir aí na www.tvradio.com.br. Chama para ouvir, porque é testemunho de vida, fatos reais, não é a história da carochinha. Aconteceu com o presbítero, está contando aqui, já aconteceu comigo, aconteceu já, superamos. Poderíamos superar com nossas próprias forças? Não poderíamos. A carne, ela é fraca. O espírito vivifica. É dele que nós temos que encher para largar as coisas da carne. Sem o espírito, né, presbítero? Não tem como a gente continuar. Se eu for contar quantas vezes eu caí de novo, eu falo, não quero mais, como o presbítero falou, foi muitas vezes. Verdade. E foi impressionante, olha só como que é bom uma oração no lar, um culto no lar, uma visita, um aniversário. A missionária foi fazer a oração e tá aí o homem de Deus. Gente, seja cristão onde você estiver, numa festa, num bar, na esquina, onde você estiver, se apresente como um cristão, ore. Busca as almas, né? Não estamos mais em tempo de a gente ficar só o Cristo, ter o Cristo em casa e o Cristo dentro do templo. Falar, você é o Cristo em casa, mas tem gente que é só Cristo dentro do templo. Né? O Cristo
em todos os lugares. Tem gente lá fora que precisa da sua oração, tem gente lá fora que precisa da tua palavra de ajuda, da tua mão estendida, né? Para que venha acontecer como aconteceu na vida do presbítero. Então compartilhe esse link, né? Vai passando para essas pessoas que você conhece. Mas se elas vão ouvir, se não vão ouvir, faça só a sua parte, faça a parte que Deus determinou para você, que é pregar, anunciar o Evangelho. Você vai estar anunciando o Evangelho. Se ele vai tocar lá e vai abrir, já é com Deus, o Espírito de Deus tocar no coração, como tocou no coração do presbítero numa festa, no aniversário. É a parte de Deus, a nossa parte é só anunciar, né? É verdade, é verdade. A palavra de Deus nos ensina, né, que nós somos semeadores da palavra de Deus. Então nós somente semeamos. O Senhor é que prepara a terra. É o Senhor que prepara a terra. E nesse verso que nós lemos aqui, que ele fala que pega as coisas loucas para confundir as sábias. E outrora nós éramos loucos lá naquele mundo, né, pastor? Vivia naquela loucura, e todos que se julgava sábio estavam ali ao nosso derredor, e ali falando que não tem jeito, como o pastor relatou aqui, não tem mais jeito. Muitas das vezes minha mãe ouviu isso, que não tinha mais jeito, mas o Senhor, ele veio através de muitas orações também, porque isso é muito importante, pastor. A oração, ela pode muitos efeitos, ela trabalha, ela invade, ela vai além daquele nosso pensamento. E quando a minha mãe orou muito por mim, e sempre falou a minha mãe, não desista do meu filho. E se tem aí alguém aí ouvindo que tem um filho nessa situação, eu falo com toda a propriedade, não desiste dos seus filhos, não. Não desiste, porque a droga ela te leva a uma ruína, como me levou a uma ruína. Mas Deus é aquele que exalta, Deus é aquele que nos sustenta, que nos leva a um conhecimento maior. Eu até, antes aqui, eu estava conversando com o pastor, que eu vim aprender a ler na Bíblia. Pastor, estudei até a 3ª série. Participei também tive num colégio interno, não porque minha mãe foi ruim de me colocar no colégio interno, porque hoje a gente não entra nem muito nesse assunto, porque minha mãe sofre. Foi porque o meu pai largou a minha mãe com 5 filhos, minha mãe não tinha condições, criou nós 5 filhos lavando roupa, nos deu o que podia, nos educou conforme foi ali instruída ela por Deus, e nós ali nessa pobreza que nós passávamos, mas o Senhor estava sempre conosco e vivíamos no mundo. E hoje, pastor, eu me deparo com pessoas que na época viviam comigo na mesma rua, que hoje eu posso voltar lá, que eu sou nascido e criado em Nova Iguaçu. Comecei aqui um tempo de droga e fui morar em São Paulo. E lá foi um episódio maior nas drogas. Mas muitas pessoas que me viram aqui, drogado, que dizia que não tinha tempo, não tinha mais jeito, quando eu fui para São Paulo, o que acontece? Todos falavam assim, agora ele foi preso, agora não tem mais jeito para ele. Quando eu voltava, que eu ainda estava na droga, olhava para mim e falava, isso aí não tem jeito não. E Deus me resgatou, Deus me lapidou, me trouxe, e hoje eu convivo com muitos que foram criados ali comigo e me pedem oração. E assim será também na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo ou na vida da sua esposa, porque a palavra de Deus nos diz que se creres, verá a glória de Deus. Então temos que crer, temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a minha mãe teve fé e hoje ela pode contemplar e ver a glória de Deus. Oh, glória, louvado seja Deus. Eita, esse testemunho para você, meu irmão, para você, meu irmão. Não fique, não passa, não fique ligadinho, não mexe no seu smartphone, na sua Smart TV. Fique ligadinho aí, porque isso é só o começo. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, né? Hoje é segunda-feira, 22/8/2022, 19 horas e 51 minutos aqui na Missões Web, a rádio que faz missões com você, querido, querida. Louvado seja Deus. Preste atenção você, mãe. Preste atenção você, pai. Você está vendo como que a família que é desmembrada tem a probabilidade maior de acontecer isso? Comigo, a minha mãe, no meu caso, foi minha mãe. Minha mãe largou meu pai com 6. Para ele cuidar, lavar, passar e cozinhar. Meu pai ia trabalhar, fazia comida, pai ia trabalhar outro dia, passava a roupa da gente da escola.
E um lar destruído, a tendência é o mal entrar. Porque a família, meu irmão, a família, minha irmã, é a base do cristão. Deus criou tudo através da família. E ele zela, ele ama a família. Aí o diabo, nosso adversário, ele não tem família. Ele quer destruir a minha e a sua. Mas hoje, caiu por terra. Louvado, hoje, mais uma vez, ele foi derrotado. Hoje, mais uma vez, ele é derrotado. Ou melhor, ele já é derrotado na cruz do Calvário, já foi. Creia nisso. Jesus, ele morreu, levou sobre si nossas dores, nossas maldições, tudo naquela cruz, para que você e sua família venham viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Aleluia! Como o presbítero conheceu a Jesus, Jesus resgatou, hoje o presbítero é casado, tem a sua família, louvado seja Deus. Não é por aí, o presbítero? É, pastor, é desse jeito, pastor. E o senhor falando em família, o senhor me traz uma lembrança do passado e me traz um futuro radicalmente assim na minha vida, porque quando eu morava em São Paulo, eu lá não era casado, conheci uma pessoa, ali tive 2 filhos com a pessoa, e essa pessoa, a gente passou por alguns processos, muitas brigas, e nesse processo que eu vivia, que eu bebia muito, jogava muito, fumava, cheirava, fazia tudo aquilo que o mundo mesmo tem aí para apresentar. E ali me separei dessa pessoa, e quando eu ia visitar os meus filhos, ouvia, quando eu falava que os meus filhos um dia iam morar comigo, essa pessoa ria, não acreditava, achava que não ia funcionar, que isso não ia dar certo. E Deus, ele preparou, Deus, ele me restituiu, pastor. Oh, me restituiu uma família, me trouxe uma esposa que orou no Senhor 14 anos, que é dessa igreja da Congregação da Ecologia, do Ministério de Madureira, Campo do 40, orou 14 anos, a minha esposa Shirlane, e eu estava ainda no mundo, Deus ainda estava trabalhando na minha vida. E aí Deus, ele me preparou. A minha esposa também foi chacoteada muitas das vezes na igreja por não ter um marido, por ficar tanto tempo esperando o marido. Mas ela creu, ela confiou, ela perseverou. Deus trabalhou na minha vida, nós se casamos, os meus filhos vêm morar comigo. Faz 2 anos que eu casei a minha filha. Glória. Faz 2 anos que eu casei a minha filha com um homem servo do Senhor, e o meu filho também veio morar comigo, e estuda e mora comigo, e está sendo criado na palavra. É isso que Deus faz. Olha, tá vendo, gente? Aí, ó. É ruim servir a Deus? Você vai perder alguma coisa em servir ao Senhor Jesus? Ele pega as coisas loucas, as vis deste mundo, meu irmão. Querido, quem faz é Ele que escolhe. É Ele que faz, louvado seja Deus, é Ele que chama. Aleluia, é Ele, não somos nós. A Bíblia vai falar que, lá em João, que Ele nos escolheu. E Ele nos amou primeiro. Louvado seja Deus. Hoje é um presbítero, um homem de Deus, com uma família restituída, cria os seus filhos na palavra de Deus, né? Gente, você que está aí do outro lado aí, não tem como, irmão. Não tem como você deixar de adorar um Deus desse. Se você ainda não é cristão, se você ainda não é evangélico, entregue a sua vida aí a Cristo aí agora, nesse exato momento. Dobra o teu joelho aí e fala com o Pai. Pai, entrego a minha vida ao Senhor para os seus cuidados, porque de mim mesmo não tenho força para sair da onde eu estou. Foi assim comigo, foi assim com o presbítero. Eu me lembro, presbítero, que uma vez eu muito drogado, muito bêbado, alcoolizado, a minha esposa também na varanda, eu com 2 armas de fogo na mão, e ela olhou para mim com aquela cara de tristeza e falou: não gosto de ver você assim. Parece que naquele momento, irmão Almir, o Espírito de Deus, mesmo eu com aquela poção de álcool e de droga, entrou dentro de mim e me entristeceu de uma tal maneira que eu falei: hoje eu tenho que dar um jeito na minha vida. Louvado seja Deus, né? Então é Deus que pega. E a história do presbítero, ela parece até a família dele, no caso foi o pai que abandonou a mãe. No meu caso foi a mãe que abandonou meu pai. Louvado seja. Prova que Deus ele trabalha para os humildes, né? Aqueles que precisam, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos.
E nós temos que se mobilizar, irmãos, a sair às ruas, a pregar o Evangelho, porque senão o presbítero não estava aqui, eu não estaria aqui se não houvesse quem pregasse para a gente. Se olhasse para a gente, olha, vocês são entojo, vocês vão para o inferno, vocês vão apodrecer no inferno, maconheiro, cheirador, sem vergonha, bandido. Nós estaríamos no inferno, mas Deus, o bom samaritano, encontrou a gente à beira do caminho caído e falou, eu vou atar suas feridas. Oh, glória! Vou levar vocês para a hospedaria para você ser cuidado, para você ser tratado, vou te dar uma nova veste, né? Vou deixar aí até a minha volta. Aleluia! E nós estamos aqui. Por que o presbítero tem essa árvore frutífera? Creio eu que através do testemunho do presbítero aí, vocês que estão do outro lado aí, está edificando a fé de vocês, você que tem um filho nas drogas, eu sei que você é evangélica, eu sei que você é evangélico. Ah, pastor, já são 5 anos, o pastor falou aqui que tem 14, né, que a esposa orou. Orou 14 anos. 14 anos, irmão. Não foi de um dia para outro. As coisas para o cristão é a perseverança. Por isso que a Missões Web tem um compromisso de levar a palavra com segurança. Ninguém vai mudar a sua vida de um dia para amanhã, não, se você não perseverar, porque Jesus não morreu na cruz do Calvário, louvado seja Deus, para ser seu escravo, não. Louvado seja Deus, Ele quer ver você perseverar, Ele quer ver você lutar pela sua salvação, louvado seja Deus. Ele quer ver você orar de joelho dobrado, orando, em comunhão com Ele. Louvado seja Deus, não acontece, eu levantei a minha mão para Jesus, e foi um processo, não foi, tô bom, não, queridos, foi um processo. E o senhor hoje tem quantos anos já nesse evangelho que te resgatou das drogas? Pastor, eu fui criado numa igreja evangélica, participei do clube dominical. E ali eu convivi por um tempo, porque ou eu ia para a obra com meu pai, ou eu ia para a igreja com a minha mãe. E ali quando houve essa separação, aí, meu irmão, a casa virou ruína, e aí as coisas foram acontecendo, minha mãe só, e com isso eu fiquei vulnerável ao mundo. Mas a palavra de Deus nos diz, pastor, que mesmo que uma mãe venha se esquecer de um filho, o Senhor nosso Deus jamais esquece de um deles. E o Senhor não esquece de nós. O Senhor está sempre contemplando cada um. O Senhor quer abençoar. E quando o Senhor falava também a respeito de oração, essa intimidade, é isso que o Senhor quer. Ele nos criou para ter uma intimidade. E eu estou aí nessa caminhada criando uma intimidade com o Senhor já há 11 anos, pastor. 11 anos, se diz assim, 11 anos. Para mim parece que foi ontem. Mas a nossa caminhada com Cristo, pastor Renato, eu costumo falar que é como mergulhar no mar. A gente mergulha no mar, a gente começa a nadar, e parece que a gente não nadou nada, porque a gente, às vezes, pelos nossos olhares, parece que nós não vimos nada. Mas, meu irmão, quando nós olhamos para trás, nós vimos o quanto nós prosseguimos no Senhor, o quanto nós avançamos, e assim a nossa caminhada com Cristo. E eu estou aí 11 anos, remando aí, buscando o Senhor tem promessa para a vida de cada um de nós. O Senhor, Ele quer somente que nós façamos prova dEle. O Senhor, Ele quer nos resgatar, quer resgatar todos, Ele não quer que nenhum de nós venhamos se perder. Mas é preciso nós entregarmos a nossa vida a Deus. É preciso nós termos comunhão com Deus. É preciso nós orarmos. Porque se orar ao Senhor é buscar uma intimidade com Deus, é falar com Deus. E quando nós começamos a ter essa intimidade com Deus, o Senhor começa a nos revelar, começa a nos aparecer, começa a mostrar para nós, e é isso aqui, pastor, não tem jeito, é manual, tem que buscar a palavra, é através da palavra, somente através da palavra. Sem a palavra nada acontece, né, irmãos? A palavra ela é manual para o cristão, e eu falo sempre aqui, onde eu congrego aqui na Profetição no Vale, que a gente sem a palavra não somos nada. Por quê, irmãos? Porque eu tenho uma intimidade com Deus. Como é que você vai poder ter uma intimidade com Deus? Como é que você vai ter uma intimidade com Deus e você não vai
se você não conhece, você tem que ter, né, saber como chegar. Eu tenho um irmão Almir, vou dar um exemplo assim, tem o irmão Almir José que está aqui. Ele sempre me acompanhou ali na rede social, ali, o projeto, ele falou, poxa, eu tenho vontade de fazer isso, então ele estava por perto, ele sabia quem eu era. Mas ele passou a me conhecer quando ele veio até a mim. Aí a Bíblia vai falar, ó, se aproximar de Deus e Deus se aproximará de nós. Como que nós temos que se aproximar de Deus? De alguém que a gente não conhece. A gente tem que procurar saber quem ele é. Ele não ia se aproximar de mim se ele soubesse que eu era um mau caráter, que eu era um camarada que não valesse nada. Ele foi, olhou as redes sociais, ele foi igual foi vendo meu testemunho na rua com a minha família, ele frequentava a minha casa toda semana porque a gente fazia programa, então ele foi vendo como eu trato a minha esposa, meus filhos, e ele falou, pai, é aquilo. Então ele passou. E Deus deu um manual para o cristão. E o manual do cristão é a palavra de Deus. Cristão que não gosta de palavra, ele não vai conhecer a Deus nunca. Está lá em Oséias, capítulo 4, vai dizer que meu povo padece por falta de conhecimento e os meus sacerdotes rejeitaram o meu conhecimento e eu também os rejeitarei. Aquele que rejeita o conhecimento da palavra, ele também é rejeitado por Deus. Porque não tem como alguém se aproximar de Deus, ou melhor, se aproximar você até pode. Ele estava próximo, ele era perto do meu vizinho. Mas conhecer na intimidade, saber os seus preceitos, saber os seus conceitos, saber o que esse Deus deseja para você, é só através da palavra. Não tem outro jeito, né, presbítero? É desse jeito, pastor. A gente, conhecedor da palavra aí, a gente tem buscado conhecer cada vez mais, né? E a palavra de Deus diz que a gente conhece a árvore pelo fruto. Exatamente. Mas aí a gente vai falar de árvore e fruto, aí a gente olha para um pé de manga e a gente imagina, poxa, é um pé de manga, pô, eu conheci, não é dessa forma. A gente tem que ir lá arrancar aquela manga e degustar ela, e verdadeiramente a gente vai saber se ela é uma manga boa ou se é uma manga ruim. Então a palavra de Deus também vai dizer que conheceis a palavra e a palavra vos libertará. Como conhecer Deus? Através da palavra. Em João 1 diz lá, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo se fez carne. Quem era o verbo? Era a palavra. Quem era a palavra? Era Deus. E hoje quem é que é a palavra? É Deus. E Deus falando conosco. Para a gente conhecer Deus, como que é? Tem que conhecer a palavra, não tem como conhecer a palavra. Então, através de conhecer a palavra, nós vamos conhecendo Deus. E todo dia a gente conhece um pouquinho lendo a Bíblia, lendo a palavra. Então, para conhecer Deus, não tem jeito, somente lendo a palavra. E a palavra aqui ainda diz, pastor, em Coríntios 1, no capítulo 1, que é o verso 18, nos versos antes, diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós para nós que somos salvos, é poder de Deus. Poder de Deus. E quando nós se deparamos com as pessoas que se diz muito conhecidas,